Sabia que ter uma mentalidade de riqueza e ensinar isso para os nossos filhos não necessariamente tem a ver com dinheiro? Às vezes, nós, mães e pais, achamos que não devemos falar sobre dinheiro com os nossos filhos por ser um assunto para adultos, e talvez você tenha decidido que só vai falar sobre isso com eles quando eles forem adolescentes, porque acredita que eles precisam curtir a infância sem esse tipo de preocupação. Acertei? Mas ensinar nossos filhos sobre dinheiro não é transformar a casa numa faculdade de contabilidade, e sim ensinar princípios. Da mesma forma que procuramos ensinar para eles sobre Deus, sobre respeitar as pessoas, sobre serem obedientes aos pais, falar sempre a verdade, mostrar isso tudo com ações, com você sendo exemplo, vai ser a diferença entre criar filhos mimados e reclamões ou filhos conscientes e responsáveis. Ou seja, essa mentalidade de riqueza, a educação financeira, começa em casa, com o seu comportamento no dia a dia. Em Provérbios 22:6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, vamos ver juntos em 4 passos simples como preparar os nossos filhos para uma vida próspera, mesmo que você ainda esteja organizando a sua. Para começar, vamos contextualizar. Sabe o que acontece com seu filho quando você o impede de praticar um esporte porque você tem medo que ele se machuque? Muito provavelmente ele será um adulto sedentário. E quando você briga com ele porque ele saiu na chuva ou estava andando descalço, com medo dele pegar um resfriado? Existe uma grande chance dele ficar mais propenso a ficar mais vezes doentes na vida adulta. Quando nós pais deixamos de educar nossos filhos financeiramente quando eles ainda são crianças, é bem provável que se tornem adultos endividados, consumistas e que valorizam muito mais o preço do que o valor das coisas. Então, essa mentalidade da riqueza, essa educação financeira, começa no dia a dia, quando você vai ao supermercado, na padaria, no posto de gasolina abastecer o seu carro, ou quando planejam viajar em família. Nosso comportamento é a melhor escola que os nossos filhos vão ter. E o melhor é que você pode começar imediatamente. A primeira coisa que você pode fazer é o que eu já repeti algumas vezes até aqui: ser o exemplo. Parece óbvio, mas muitas pessoas negligenciam isso. Talvez pela forma como foram criados lá atrás. Se você tiver seus 35 mais, eu te entendo. O método dos nossos pais era mais bruto, bem no estilo, faz o que eu mando, não o que eu faço. Mas isso não pode ser desculpa para que a gente faça igual, considerando que temos muito mais informação e ferramentas do que eles tinham quando nós éramos crianças. Então, se você disser pro seu filho que agora não dá para comprar aquele brinquedo que ele quer, mas na mesma semana ele te vê comprando uma blusinha nova, que mensagem você está passando para ele? De que regras podem ser quebradas quando for conveniente? E se seu filho for igual aos meus filhos, eles ainda vão jogar na sua cara: mas você falou que a gente não podia comprar nada e tá comprando uma blusinha nova. Pois é, se você diz que no final de semana vai levá-los ao parque de diversões e esquece ou muda de ideia, eles entendem que dar a palavra não significa muita coisa, entende? Você precisa ser coerente. O que você faz precisa bater com o que você fala. Agora, trazendo para as coisas que você faz durante a semana, tipo ir ao supermercado. Na próxima vez, defina um limite de gasto e coloque seu filho ou filha como fiscal da lista de compra. Fale com ele: filho, hoje você vai ao mercado com a mamãe e você vai ter um papel importantíssimo. Você vai ser o fiscal da lista de compras. O seu papel é fazer com que tudo que a gente comprar esteja na lista de compras e não passe desse valor aqui. Dessa forma, você transforma uma tarefa do dia a dia em uma brincadeira. Ter uma lista de compras mostra que o que está ali é o que realmente é necessário naquele momento. E ter um limite de gasto faz com que os seus filhos tenham que escolher o que comprar para caber no orçamento. Talvez pegando marcas mais baratas para que aquele limite não seja ultrapassado. Com isso, você ensina um dos princípios mais importantes da vida adulta: não gastar além do que foi programado. Em Provérbios 21:5 fala que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria.
Quando você pratica essas coisas na frente deles, você mostra que na vida existem limites, existem prioridades e que às vezes vamos ter que renunciar a algumas coisas para conquistar outras. Olha quanto ensinamento em uma ida ao supermercado. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você não pratica isso, acaba ensinando o oposto, mesmo que você não diga uma só palavra. Mas então, como trazer esses ensinamentos para o dia a dia, mesmo que não tenha ida ao supermercado, restaurante ou outro lugar qualquer? Isso nos leva ao segundo passo e é muito simples. Estimule do jeito certo. Vou explicar. Para que os nossos filhos aprendam algo que a gente queira, precisamos fazer com que eles nos ouçam, certo? Porém, com sermões longos e chatos não vai dar certo. Ficar repetindo que é importante economizar é muito vago para uma criança. Ao invés disso, traga esse ensinamento para algo que ele já queira. Vou te dar um exemplo do que eu fiz com a minha filha no último aniversário dela. Ela queria muito um bebê reborn daqueles todo molinho, que parece um bebê de verdade, sabe? Pera aí que eu vou pegar para você ver. Gente, olha isso aqui. Se não parece um bebezinho de verdade. Deixa eu ver se vai dar pra focar. Olha isso aqui. Ele tem língua, gente. Ó, você aperta aqui, ó. Ele tem até linguinha. E ele, né, não vou mostrar o corpinho todo pro YouTube não travar o vídeo. Mas esse daqui é um menino e ele tem até pipi. Ele faz xixi se você der um pouquinho de água, aí desce, por isso que ele tá de fraldinha, porque ela gosta de dar. E ela queria um desses bem molinho, tá vendo? Que ele não tem divisão, a cabeça dele não sai, ó. Vou soltar pra vocês verem como que é. Ó, olha. Olha, molíssimo, parece um bebezinho de verdade. E aí ela pode dar banho e tudo mais, ela pode colocar, ele veio com chupeta. Eu não tô com a chupeta aqui agora, mas aí você faz assim, ó. Coloca a chupeta. Enfim, fica parecendo um bebezinho de verdade. Voltando. Se você já pesquisou o valor desses bebezinhos reborn, sabe que ele é bem caro. Para você ter uma noção, esse daqui eu paguei R$ 2.800 porque ele é prematuro e ele tem só 40 centímetros, que coincidentemente é o mesmo tamanho que a minha filha nasceu. E aí, dependendo do tamanho que você escolhe, vai mudando os valores. Mas voltando. Há um ano atrás, ela começou a me falar que queria muito esse bebezinho. De Dia das Crianças, de Natal, qualquer coisa. Aí, eu fiz um combinado com ela. Falei com ela, filha, esse bebê que você quer, ele é bem caro. E para conseguir comprá-lo no seu próximo aniversário, você vai precisar abrir mão da festinha, porque é quase o mesmo valor. Você tá disposta a abrir mão disso pelo presente que você quer ganhar? E por incrível que pareça, na mesma hora ela disse que sim. Então, a partir daquele momento, sempre que ela falava que queria alguma coisa, eu lembrava, estamos economizando para comprar o seu bebê reborn, lembra? E aí, como pais, a gente precisa fazer o nosso papel, certo? Não fiz a festa, expliquei para a família toda o motivo e no aniversário desse ano ela ganhou o tão esperado bebê reborn. Com isso, eu a tirei daquela situação de conflito em que eu diria para ela, não dá para comprar tudo que você quer, e a transformei na protagonista da solução. E assim ela se sentiu comprometida a cumprir com o combinado e entendeu na prática o valor da espera. Além do que, ela pode aprender que o dinheiro, ele serve como meio para que a gente consiga o que a gente quer, e não como empecilho. Apesar das crianças não terem muita noção do preço das coisas, isso funciona porque o princípio por trás disso é muito forte, de que se eu quero muito alguma coisa, eu preciso abrir mão de outra para conquistá-la, entende? Já aconteceu com você alguma situação que você disse pro seu filho que você não ia comprar porque estava sem dinheiro? E aí ele falou assim para você, ué, passa no cartão. Na próxima vez que você fizer uma compra no cartão, você pode aproveitar o momento e falar assim, filho, o dinheiro que estava na nossa conta, agora que a mamãe passou o cartão, passou para a conta do dono da loja. Não é exatamente assim que acontece. Mas assim, o seu filho pode começar a entender que o cartão de débito e principalmente o cartão de crédito não é um dinheiro a mais. E saber disso vai ajudá-lo e muito no futuro a não tomar decisões impulsivas e acabar se endividando por achar que ele pode usar todo o limite do cartão.
E se por um acaso você ainda não tem essa disciplina com você mesmo no uso dos seus cartões, então é hora de buscar se organizar para que o seu exemplo fale mais alto do que as suas palavras. O terceiro passo é: não presenteie sem motivo. Sabe aquela situação em que a criança está com os pais numa loja e começa a fazer birra, se joga no chão, grita desesperadamente porque ela não conseguiu o que queria? E aí, para tentar amenizar a vergonha de ver as pessoas olhando e cochichando, os pais acabam comprando o que ela quer. Clássico, né? Pois é, mas essa reação dos pais de presentear, de recompensar a frustração em forma de birra com um presente, acaba ensinando para a criança que sempre que ela quiser algo, é só ela fazer um escândalo que ela consegue. E eu e você sabemos que na vida real não é assim que acontece, especialmente quando a gente fala de dinheiro. Ser claro sobre as regras é explicar para a criança antes de sair de casa que vocês vão passear e é só isso, sem compras. E aí, no momento em que ela começar a fazer birra, você tira ela do meio das pessoas e lembra do combinado. Sabe aquele ditado, combinado não sai caro? No momento em que você fizer isso, eles vão entender que você cumpre o que você fala e que um passeio pode ser só um passeio. Que o mais importante é curtir o momento em família. Não precisa ter presente para cada vez que você sai de casa. Aliás, presentes são para momentos especiais. Dia das Crianças, aniversário, Natal. Se a cada saída você dá um presente para o seu filho, esses momentos especiais deixam de ser especiais. E ele nunca vai ficar satisfeito, ele sempre vai querer mais. O que muito provavelmente o levará a ter comportamentos impulsivos na vida adulta, gastando desnecessariamente com coisas que ele não precisa, porque ele aprendeu na infância que quando ele estiver frustrado, ele merece um presente. Percebe o quanto que isso é sério? E no quarto e último passo nós vamos falar sobre ela, a mesada. Agora sim vamos falar sobre dinheiro de fato. Mas percebeu que até aqui nós só falamos sobre princípios e comportamentos que estão relacionados à inteligência financeira? E são eles que irão transformar a sua mentalidade e a mentalidade dos seus filhos em uma mentalidade de prosperidade e riqueza. Vamos lá. Se você, assim como eu, um dia pensou: será que eu devo dar mesmo mesada para os meus filhos? E como que eu posso fazer isso de uma forma que eles não achem que o dinheiro vem de graça? São questionamentos válidos, né? Porque nós sabemos que para ganhar dinheiro precisamos trabalhar. Isso me levou a pensar em uma forma para que eles pudessem trabalhar para merecer a mesada que eles iam receber. Como eu fiz isso? Passando para eles tarefas domésticas simples. Vamos combinar. Se tem uma coisa que nunca acaba, que tem que ser feita todos os dias enquanto você viver, são as tarefas domésticas. Arrumar a cama, lavar a roupa, a louça, tirar o lixo, aguar as plantas se você tiver, sempre vai ter, não é? Então por que não passar algumas dessas tarefas para eles, claro que respeitando a capacidade de cada um, e recompensá-los por isso? Obviamente que conforme eles forem crescendo, você vai explicar que essas tarefas não vão ser remuneradas para sempre. Mas é uma maneira de mostrar para eles que se trabalhamos, ganhamos, se não trabalhamos, não ganhamos. Tão simples quanto isso. E aí eles vão pegando gostinho da liberdade de ter o próprio dinheiro trabalhado, merecido, para fazer as coisas deles. Para isso, você precisa deixar combinado os valores a serem pagos. Aqui em casa, eles ganham R$1 para cada tarefa de arrumar a cama, tirar os lixos e tirar as louças da lava-louça. E aí eu vou fazendo um X no calendário para depois conseguir calcular certinho quanto eles ganharam e mostro para eles os dias que eles fizeram e os dias que eles não fizeram. Prestação de contas. Sim, vão ter dias em que eles não vão querer fazer, mas aí você também explica que eles não vão ganhar. Você pode até fazer um desafio com eles do tipo: se vocês fizerem as tarefas por 3 meses, sem que eu precise ficar repetindo o que tem que fazer, mostrando para eles o que é responsabilidade, e não gastarem tudo o que ganharem, eu dobro o valor que sobrou. E se acaso acontecer deles te pedirem um adiantamento do valor, por exemplo, R$15, você pode até dar, mas deixe bem claro que no mês seguinte serão abatidos R$20. É isso mesmo, você adianta 15 e abate 20. Com isso, eles começam a entender como que funcionam os juros compostos sem que você fique falando sobre isso explicitamente. Se antecipamos desejos, teremos menos no futuro. Porém, se adiamos desejos por meio do acúmulo, isso vira investimento.
Provérbios 13:11 diz que o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Percebe como no fim das contas não é sobre dinheiro? É sobre formar adultos com uma mentalidade que entenda sobre limites, responsabilidade, espera, compromisso e liberdade. E mentalidade é construída com observação. O dinheiro acaba sendo só o cenário onde esses valores aparecem. Quando você mostra disciplina, escolhas conscientes e compromisso, seus filhos entendem, mesmo sem você falar, que prosperidade não é ter muita coisa, mas saber lidar bem com aquilo que tem. E é por isso que começar pela base, em casa, no dia a dia, faz tanta diferença. Bora começar? Te espero no próximo vídeo. Beijo. Tchau!